Olha ele aí. Ô, meu irmão. Tudo bom? Como Tudo. vai? Prazer falar contigo, Pastor Caio Fábio. Sempre te Alegria acompanhei, minha. muitos anos te vendo. Alegria Pela minha. Posso primeira pedir vez, uma coisa? pode. Ver se o seu som tá no máximo aí, que ele tá muito baixinho para mim aqui. Ixi, peraí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o fone de ouvido para ver se melhora. Não, agora tá bom. Tá bom? Tá Tá bom? bom e dá uma enquadrada, dá uma enquadrada. Isso, tá bom, tá legal. Tá perfeito agora. Tá bom? Maravilha, E maravilha. aí, tudo bem? Tudo ótimo. Adorei aqui ouvir agora o senhor falando, vou chamar de senhor, porque perto de você eu me sinto até uma pessoa, sabe? Eu fico numa situação de o pastor Caio Fábio, sempre Que é me isso? envolvo de Não, pessoas tão sábias com ele. E agora, eu não, não. conversando com o Caio Fábio, eu acabo te chamando de senhor. Olha como é que eu me Não, sinto aqui você me com isso. chama do que o seu coração quiser, tá bom? Mas eu Do que o gostei seu muito. coração quiser. Eu gostei muito de Sim, ouvir o que você estava dizendo agora, porque a gente vive que hoje num bom. momento de muito ódio mesmo, né? De É cursos de verdade. ódio, de um governo mesmo de ódio, né? De um É. governo que eu vejo Uhum, como das trevas, como uhum, um governo que traz a escuridão, o obscurantismo, né? Que elenca uhum. como que elenca como adversários os professores, os cientistas, os jornalistas, os artistas, os estudantes. Então, É, assim, nesse momento de muito ódio, é muito importante esse uhum, tipo de palavra. Então, parabéns. é. Muito, É muito legal. o que eu compartilho todo dia aqui, Eu de sinto. manhã, à tarde, à noite, eu tô falando exatamente sobre isso, porque não existe chance de nós irmos a lugar nenhum movidos pelo ódio. O ódio não acende prosperidade, não produz reverência social, não cria distribuição de renda melhor, não produz uma economia mais inteligente e mais equânime na perspectiva de que quem possa ganhar mais, ganhe mais sem ganhar demais, e quem ganha menos, ganhe menos, mas não dê menos, aonde todo mundo possa ter o suficiente para tudo e todas as liberdades e potenciais sejam respeitados e não haja essa humanofobia que a gente está vivendo agora, porque é uma fobia de tudo que é humano, tudo que é humano. Então, para não dizer que é uma fobia de coisa humana e do humano, então criaram a categoria do marxismo cultural, que basicamente assambarca tudo aquilo que se manifesta como humano, vira marxismo cultural. Então, eu acabo de pregar o evangelho aqui, falando do amor de Deus, de fé, de esperança, de compaixão, de misericórdia, e um monte de gente diz que eu sou marxista, cultural, comunista, velho comunista, esquerdopata. Meu Deus, eu nunca tive compromisso com partido nenhum, nunca fui filiado a nada, sempre entendi que para eu ser livre, carregando o evangelho, eu não podia me filiar a grupo nenhum, porque uma vez que você se filia, você deve uma determinada reverência solidária e fiel, Claro. até a uma certa medida. E eu, no Evangelho, não posso oferecer isso a ninguém, porque Uhum. eu entreguei isso de maneira absoluta a Jesus, ao Evangelho. Então não dá para eu simplesmente fazer nem meia sociedade, eu fiz uma inteira com Cristo. Por isso eu passei a vida inteira livre, livre para bater na direita, na esquerda, para dizer o que eu creio que esteja certo de um lado, do outro,
no centro, em qualquer que seja a definição que se crie, tenha criado ou venha criar, a minha liberdade é sempre essa, de, a partir dos valores universais do reino de Deus, do Evangelho, de amor, de justiça e paz, segundo Jesus, segundo o Evangelho, a partir disso ficar livre para olhar o mundo, enxergar a vida e ser livre para dizer o que é justo e o que não é justo, Sim, o que é luz e o que é treva. Porque onde não há amor, meu amigo, aí há treva. Onde há ódio, aí há treva. Não é preciso ser um gênio. Depois que você entende os princípios de Jesus, que são os princípios da vida, fica fácil enxergar qual é o lado certo da existência. Onde é que você deve escolher a vida. E aí, desculpa eu falar tanto assim de repente. Mas é muito bom ouvir isso e ouvir essa sua posição. E eles agora, assim, esse discurso de taxar as pessoas de marxista e de comunista, isso agora está muito em voga. Isso é tudo uma disputa política, né? E nessa disputa política, para tirar a credibilidade de quem está de um lado, você tem que taxar que ele é um militante, né? Para a direita passar a te desacreditar, eles te taxam. E esse tipo de visão do mundo, seja agora é de direita, mas há certas ocasiões em que é de extrema esquerda. Toda extrema é igual, é idêntica. Sim. Todo fanatismo é idêntico. Mudam-se as siglas, o linguajar, os códigos, mas as energias são idênticas. Então, o que você vê nessa hora assim, como essa que a gente está vivendo, onde tudo é taxado de alguma coisa, é que é preciso que haja inimigos para que haja ódio. Então, eles são criadores de inimigos para poderem ser vendedores de ódio o tempo todo. Eles vivem criando inimigos. Sim. E aí, meu amigo, o marxismo cultural virou esse inimigo. E o marxismo cultural, na verdade, não passa de uma teoria da conspiração, né? As pessoas acreditam que é uma bobagem. Isso aí foi inventado ali em Washington. Dá para exatamente, você consegue inclusive rastrear de fato. Foi inventado. E como aí foi de lá é Brasil. Passado para a Casa do Carvalho, que passa para os garotos do Brasil. Exato. E aí isso vai adiante, isso acaba virando projeto de governo. Vamos odiar até não poder mais. Vamos odiar até não poder mais. Ai, meu amigo. E acreditando numa mentira, né? Acreditando numa coisa que existe. Mas escuta, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O pessoal fica interessado em algumas coisas pessoais. Você, sendo filho de um colunista de política, como o Noblat, que é o seu pai, você cresceu com isso? Isso produziu algum bullying em você enquanto você crescia? Olha, provocou muita coisa na minha vida, crescer ao lado de um colunista de política. Quando eu era muito novo mesmo, quando eu era criança, na eleição de 89, na primeira eleição democrática depois para presidente depois da ditadura, eu tinha 8 anos de idade ali, em 89. E naquela eleição eu me lembro que eu me engajei muito, eu realmente acompanhei, a minha mãe, meu pai, eles estavam muito por dentro daquilo. Minha mãe também é jornalista e ela tem um lado mais de militância política, né? Ela é muito... Meu pai é aquele cara neutrão que analisa e minha mãe é aquela pessoa mais passional, que realmente se envolve com a política. E ela, por conta da minha mãe, do lado da minha mãe, quando eu tinha 8 anos de idade, naquela eleição ali, eu era completamente anti-Collor. Eu detestava o Collor. Detestava. E naquele ano,
o meu pai ele escrevia no Jornal do Brasil, a coluna diária do Jornal do Brasil, que ele tinha herdado do Castelo Branco, do Castelinho, e que ele escrevia ali diariamente sobre política. Era a principal coluna na época de política do Brasil. E ele batia demais, demais o Collor, muito. E teve uma que ele escreveu que o Collor ficou realmente chateado. E aí ele ligou lá em casa. E quando ele ligou, uma tia minha pegou o telefone e falou, é o Collor no telefone. Na hora que eu ouvi aquilo, eu saí correndo, antes do meu pai atender, peguei o telefone, e aí eu falei pro Collor, eu tinha 8 anos, Collor, não liga aqui na minha casa que aqui a gente vai votar no Lula. E desliguei. Isso deu uma cagada na vida do meu pai, porque o Collor passou a usar isso para dizer que meu pai era lulista, e não era. Minha mãe até era naquela eleição, naquela de 89. A tua mãe era, mas teu pai meu não. Pai não era. E naquela eleição eu tinha 8 anos de idade. Eu fiz o que minha mãe, eu segui a cabeça da minha mãe. E eu era completamente anti-Collor. Eu vi o Collor assim como eu vejo o Bolsonaro hoje. Quer dizer, o Bolsonaro, para mim, é incomparável, né? Nada se compara ao Bolsonaro. Não. O Collor passa a ser um cara venerável. Tranquilo. Inclusive, perto do Bolsonaro. O Collor agora é completamente estragável. Depois do Bolsonaro, o Collor virou um político classe A, praticamente. Mas, assim, naquela época eu tinha essa visão anti-Collor. E aí eu fiz... Essa foi talvez o meu primeiro momento meio CQC. Pegar o telefone e falar pro Collor não ligar na minha casa e desligar na cara dele. Isso eu tinha 8 anos, 89. E eu sempre convivi nesse meio da política, sempre com políticos que eram fontes do meu pai que estavam lá em casa, e jornalistas sempre conversando sobre política. Então, isso teve um efeito muito grande. Quando eu tinha 18 anos ali, meu pai era diretor de redação do Correio Brasiliense, que é o principal jornal de Brasília. E eles batiam muito no Roriz e no Luiz Estevão. O Luiz Estevão, que é o senador que está preso agora, inclusive por conta dessa época, né? Eles fizeram as reportagens que desembocaram naquela história do TRT, que junto com o Sérgio Naia, o Luiz Estevão estava desviando dinheiro. E aí ele está preso hoje por conta dessas reportagens daquela época. Eu tinha 18, agora eu tenho 36, faz 18 anos. E ali, naquela época, sim, a gente sofreu muita pressão política, de ameaça de morte, ao ponto de eu levar uma navalhada num show, e depois chegar em casa e ligarem na minha casa e ficar claro que foi um atentado. Então, eu passei uns anos da minha vida tendo que andar com um policial do meu lado e com segurança por conta da repercussão dessas matérias do Correio Brasiliense, por conta da cobertura que eles faziam de Brasília, da política de Brasília. E, então, assim, é claro que eu sempre fui criado sob essa pressão da política, né? De ficar no meio e de sofrer a pressão junto, já que meu pai sempre passou por muitos tipos de ameaça. Então, com certeza, isso marcou minha vida e me influenciou. Né? E me diz uma coisa, como é que você foi se decidindo em relação às coisas que você iria fazer na vida do ponto de vista profissional? Eu entrei, na verdade, eu estava meio indeciso, eu não sabia se eu ia para o jornalismo ou não. Eu sempre tive essa influência dos meus pais, que são jornalistas, eu sempre tive nesse meio, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Eu acabei tentando, eu pensei em fazer cinema. E, na verdade, eu nem entrei para o curso de jornalismo, eu entrei para publicidade. Né? Eu passei no curso de publicidade. Mas o curso de jornalismo de publicidade era o mesmo. Por 2 anos, a gente tinha o mesmo currículo, a mesma grade curricular. E só depois de 2 anos que eles separavam as turmas. E nessa, eu tinha levado a navalhada, como eu te falei, no rosto, quando eu tinha 18 anos. Eu estava fazendo... eu estava há 6 meses na universidade, quando eu levei a navalhada. Eu acabei trancando o curso e fui para a Europa, fui para a Inglaterra, passei um tempo lá. E foi lá que eu acabei me convencendo de que, na verdade, eu deveria fazer jornalismo. Eu escrevia muitas cartas para o meu pai. Era o início ali do e-mail. Eu tinha o Zap e-mail ainda, para você ver como é que era velho. Eu mandava e-mails para o meu pai, e eram textos longos. E o meu pai gostava muito, ele passou a elogiar muito os meus textos. E ali eu comecei a ganhar uma confiança. Eu não tinha ainda nenhuma noção de que eu tinha um texto relativamente apurado, de que eu tinha algum dom realmente para escrever
ligeiramente bem que fosse. E ali com meu pai eu ganhei muita confiança. E também na Inglaterra, eu me lembro que as pessoas perguntavam: o que você faz no Brasil? E me travavam, eu não conseguia dizer que eu fazia publicidade. Eu não sei, eu bati uma vergonha. Eu não conseguia falar que eu fazia publicidade. E aí eu dizia lá que eu fazia jornalismo. Eu comecei a dizer lá que eu fazia jornalismo. E entrou na minha cabeça isso. Muito louco. Porque aí quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei 6 meses depois já decidido, sem realmente fazer uma grande reflexão, como se fosse uma coisa meio que por osmose. Eu já cheguei aqui como se eu estivesse fazendo jornalismo desde sempre. E como se eu tivesse já decidido fazer jornalismo desde o início. E no momento que era para separar as turmas, depois de 2 anos, deu um pau no sistema da universidade e todo mundo foi jogado para jornalismo. Então, quem era publicidade teve que falar: eu sou publicidade, para voltar para o curso certo. Então, eu não tive nem que fazer um novo vestibular, que eu deveria ainda fazer um novo vestibular. Como deu um pau no sistema, eu fui jogado para o jornalismo. E eu fiquei, eu não falei nada. Todo mundo jogado no jornalismo, deixa eu ficar quieto aqui. Ali e me formei em jornalismo. Se eles ouvirem isso agora, eles vão querer que eu faça um vestibular. Não, que você cumpra tudo, né? Um cara judicioso lá vai ter que voltar, estava lá fazendo uma live, fez essa confissão pública. E hoje, qual é a sua grande ênfase? É jornalismo? Eu estou fazendo um programa, eu e o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri, que é do deputado, a gente tem o Ringue da Pan. E a gente faz ali um debate de ideias. A gente pega as notícias de política e debate ali. Ele tem uma visão muito antagônica da minha. O programa se chama Ringue da Pan, exatamente para ter um conflito de ideias, né? Mas o objetivo... Ringue da Pan. Ringue da Pan, da Jovem Pan. Ringue de boxe, mas no caso o Ringue da Pan. E no Ringue da Pan, eu tenho a oportunidade de contrapor exatamente esse tipo de bandeira, como o marxismo cultural, esse tipo de visão que eles têm essa guerra cultural toda que eles fazem, que eles travam entre direita e esquerda, a gente também discute muito ali. Então, é um espaço onde eu posso, de uma certa maneira, me contrapor a umas ideias que eu considero muito radicais. Por exemplo? Não, por exemplo, eu citei o marxismo cultural, mas o Kim Kataguiri, eu não diria que hoje ele é uma pessoa radical ainda. Ele está se tornando cada vez mais uma pessoa civilizada, né? Ele já foi... Ele já foi, né? Ele já foi. Mas eles defendiam coisas do tipo você gravar professor na escola, porque o professor estaria te doutrinando, né? A doutrinação ideológica. Eles fazem discurso contra feminismo ou contra os direitos dos LGBTs. E acaba que vira um conflito entre eu e ele, porque eu acabo ficando de um lado e ele de outro sempre. E é um espaço onde eu posso realmente... Mas ele ainda é assim? Ele melhorou. Eu acho que ele aprendeu com o erro dele, que eu acho que ele percebeu que errou ao apoiar o Bolsonaro. Ele percebeu que... Eu acho que ele, provavelmente o movimento todo, tenha feito uma reflexão, a meu ver, tardia, porque o Bolsonaro é um cara tão explícito. Bolsonaro é coerente. Eu o conheço desde 83. E ele nunca mudou. Ele sempre foi isso aí. É verdade. Eu não tenho surpresa nenhuma com ele, porque ele nunca foi outra coisa. Ele sempre disse as mesmas coisas, se comportou do mesmo jeito, sempre foi perdido. De manhã ele era uma pessoa, à tarde outra, à noite outra ainda. E o pior inimigo dele é ele mesmo. Sim. Ele tem verdadeira fobia de afetos. É um cara inafetuoso, sem empatia. O que você acha? Beira ali a uma sociopatia. É verdade. Presente no modo dele sempre ser. Oi? É verdade. E ele sempre usa um discurso de que é o candidato de Deus. Ele sempre ainda tenta se apropriar da imagem de ser quase que um santo, uma pessoa que está colocada ali. Mas é por causa da tríade, da velha tríade.
dos conservadores desde antes do golpe militar, em 64, era essa coisa de família, propriedade e tradição, e que estava presente fortemente antes só na Igreja Católica. Hoje em dia, com outros nomes, mas também a Igreja Evangélica virou uma comunidade, família, propriedade e tradição. E com aquelas categorias de definição de família e de qualquer outra coisa desse tipo. Então, para preservar isso, a gente faz qualquer negócio, inclusive apoiar o Bolsonaro. Só que no início esse era o argumento. Depois de um tempo, cumpriu-se a profecia de Nietzsche. Você fica olhando profundamente para o abismo olha de volta para você. E aí, meu querido, essa comunidade inteira que no início apenas dizia não, aqui é melhor, se tornou idêntica. Quando você começa a dizer que uma coisa que não é boa é a melhor, você tendo alternativas melhores, você vai fazendo uma escolha que se entranha em você. Porque eu posso entender o dilema eleitoral no segundo turno. Mas no primeiro turno havia algumas pessoas interessantes que podiam não ter deixado, se uma determinada parte da população não tivesse se tornado tão antipetista e antilulista quanto se tornou, o PT sozinho não teria feito o que fez. Aliás, havia um pessoal que era tão anti-Bolsonaro que já votou no PT no primeiro turno. E havia um pessoal que era tão antilulista que votou já no Bolsonaro no primeiro turno. Ao invés de fazerem as escolhas do seu coração, havia alternativas no meio daquela polarização. Claro. Aí não, no segundo turno já foi como a eleição de 89, Sim. Quando você era menino, já foi uma coisa do mesmo gênero. Sim. Mas antes disso, o pessoal sempre não considera o primeiro turno a eleição. Eu só considero o primeiro turno, que é onde eu tenho a chance de votar realmente em quem eu quero. Claro. No segundo turno, eu já vou, quem sabe, escolher entre o péssimo e o ruim, para mim. É no primeiro que eu tenho a minha melhor chance, mas nessa eleição muita gente polarizou-se antes da hora e foi para um lado ou para o outro. E aí deixou o país, um monte de gente do país como eu, naquela grande legião dos eleitores que anularam o voto. No meu caso, eu anulei o meu voto lucidamente. Aí todo mundo diz, não, mas anulou, você vai dar para quem tiver mais. Mas pelo menos será um a menos em relação à minha consciência. Sim. Eu quero depois poder dizer que eu não escolhi nenhuma das duas coisas para as quais eu não tinha nenhuma palatabilidade, de um lado por umas razões, de outro lado por outras razões, mas elas se equivaliam para mim, a hora e a época. Sim. Então, eu fiquei duas eleições, sem votar também. 2 eleições. Eu não votei. Falei que eu não vou escolher um lado, não quero, estava desiludido também. Dessa vez, nessa eleição passada, no primeiro turno eu acabei... Eu já vi o Bolsonaro realmente com essa imagem de o pior cenário possível. Então, no primeiro turno, eu fui naquele que teria a maior condição realmente de derrotar o Bolsonaro no segundo turno. Né? Mas essa eleição foi todo mundo movido dessa maneira, né? O pessoal que era anti-PT ficou com medo do Lula ganhar, que o Haddad estava crescendo, e foi para o Bolsonaro, a partir do momento, logo depois da facada do Adélio, começou a crescer muito esse movimento a favor do Bolsonaro, porque tinham pesquisas naquela época que começaram a surgir, apontando o Bolsonaro perdendo praticamente para todo mundo no segundo turno, e o Haddad sendo favorito em praticamente todos os cenários. Essa foi a hora que
o pessoal que era anti-PT se uniu em torno do Bolsonaro, né? E deu nisso. Deixa eu sair um pouco do âmbito da universalidade política e perguntar sobre você. Você é solteiro até hoje? Olha, a coisa que eu mais acertei na minha vida foi ter casado. Eu estou casado há 6 anos, 7. E estou com uma filha de 5 e outra de 3. E agora, nesse momento de quarentena, eu estou podendo, de fato, aproveitar mais. É muito ruim toda essa pandemia. A única coisa relativamente positiva é ficar mais em casa e... ficar mais em casa a gente perde dinheiro, a gente perde trabalho, mas pelo menos a gente também fica do lado da nossa família, né? E esse lado Mas também a gente gasta menos, né? gasta menos. Gasta menos. Agora, então você está casado há 6 anos e tem 2 filhos. Eu fiz um casamento meio ecumênico, assim, porque eu sou judeu. A minha mulher, ela é católica por nascimento, mas hoje ela não frequenta a igreja e se diz sem religião. E eu sou judeu, eu faço parte do povo judeu. Judeu é judeu, né? Judeu é independente de você acreditar ou não em Deus. Eu, com relação a acreditar em Deus, eu sou um cara que sempre fui muito cético. Ao mesmo tempo, eu sempre admirei muito quem tem fé. Meu pai meu pai é católico, o Noblar é católico, minha mãe que é judia. E eu fui criado como judeu, assim, eu fiz bar mitzvah, eu fiz circuncisão, eu vou à sinagoga uma vez por ano, eu vou apenas uma vez por ano, mas eu não tenho esse lado da fé, assim. Eu tenho um lado muito cético de querer estudar as religiões, de querer entender e observar, inclusive, a ciência, o que a ciência fala e no que a ciência e a religião se unem. Porque tem muita coisa que a ciência não consegue explicar, tem muita coisa que foge daquele lado cartesiano, assim. Tem coisas que tem muito cientista que acredita que exista realmente alguma coisa do outro lado. E aí eu passei a estudar muito isso por trauma também, não só por admirar, mas um pouco por situações que eu vivi. Eu perdi, quando eu tinha 22 anos, uma namorada, e ali eu tentei conhecer, me aprofundar mais nas religiões. E na época que aconteceu isso, que aconteceu esse acidente que eu perdi a minha namorada, eu estava fazendo uma aula de ética no meu curso de jornalismo, e essa aula de ética, eu me lembro que o professor, ele andava em cadeira de rodas, ele não mexia as pernas. E a aula dele, a primeira semana, as primeiras aulas, ele basicamente falou sobre semi-morte, sobre essas pessoas, sobre os estudos que tinham sido feitos por um psicólogo, o Dr. Raymond, e que mostravam, ele começou a estudar nos anos 70, as pessoas que por alguns minutos eu também mortas, né? E que depois também comecei a estudar os livros dele, do Mood, do Dr. Raymond Mood, nos anos 70. Era sobre experiências de quase morte. Exato. De lá para cá tem 1 trilhão de estudos, experiências e estudos científicos. Naquele tempo era a observação dele. Sim, sim. Aí depois os médicos, especialmente os plantonistas de UTI, os intensivistas, que começaram a ouvir muitos relatos, porque com a chegada da internet houve uma proliferação de narrativas, de relatos, e a acessibilidade aumentou enormemente. E aí eles começaram a falar entre eles, criar grupos, casos começaram a ser compartilhados por todo lado. Aí eles, a partir do Dr. Mood, na década de 70, que isso foi crescendo, aí eles começaram a fazer experiências científicas. Assim, tipo, colocar mensagens em lugares no quarto onde o paciente estava moribundo. Sim. E mensagens escondidas no teto, ou do lado de fora da parede, ou coisas assim, ou no telhado.
E aí os caras morriam, eles entravam em processo de ressuscitação, especialmente aqueles casos longos que ultrapassavam os 4, 5, 6 minutos, Claro. iam a 20, iam a 30, tem casos extraordinários de reanimações para além do concebível. Sim. E aí muitos desses indivíduos voltavam contando essas histórias. Tinha gente que tinha visto um acidente na esquina, de tão fora do corpo que estava. Outros tiveram experiências imediatas de transcendência. Morreram e transcenderam, entraram num ambiente paralelo de transcendência. Sim. E aí tem uma infinidade de histórias também a esse respeito, até que foram reanimados e com a reanimação físico-orgânica e neural, eles acordaram outra vez dentro dos seus próprios corpos. Então, eu também tenho centenas de leituras de anos e anos de pesquisa, entre outras coisas, a esse respeito também. Mas sim, desculpe a minha interrupção. Não, eu acho muito bom, porque eu pesquisando, sempre que eu pesquiso, uma vez eu estava pesquisando aqueles Alias, aquele documentário, e aí eu caí num vídeo seu, e é muito bom, porque realmente você sempre tem muito conteúdo para falar, e lá você refutava os Alias, né? Você dizia que Jesus realmente passou por aqui e que há, sim, como provar isso, não é apenas um ou dois historiadores sem credibilidade que teriam dito isso. Mas, assim, eu sempre gosto de ouvir teu ponto de vista nesses assuntos em especial. E com relação a Cena e Morte, esse meu professor foi muito interessante, porque ele passou um documentário sobre isso, e logo depois aconteceu de eu perder minha namorada, e aí eu passei a estudar, mas foi muito junto com a aula que eu estava tendo, tudo isso. E aí comecei a tentar estudar um pouco mais e entender um pouco mais sobre isso. E tem casos que são fascinantes. Tem um caso, inclusive, de uma cantora americana que foi a primeira... Ela tinha um aneurisma cerebral que era num ponto onde, naquela época, anos 80 ainda, não se fazia operação ali, não tinha como se chegar ali. E ela passou na mão de vários cirurgiões e ninguém queria tentar operá-la, mas ela ia morrer. Era inevitável. E um deles topou. Ele topou operar. E a operação era tão delicada que eles tinham que matá-la por alguns minutos. Eles colocavam gelo no corpo todo dela e eles tinham que parar todo tipo de... Ela não podia ter nenhum tipo de pensamento, né? De transmissão entre de função neural. Neural, exatamente. Não podia. Então ela tinha que estar morta. E eles fizeram todo esse trabalho, ela ficou morta por alguns minutos e sendo monitorada para não poder ter nenhum tipo de reação. Ela estava morta, com uma fita crepe no rosto, com um tubo na boca, de um jeito com que ela não teria como ver nada, como observar nada, ela estava morta. E deu certo a operação. Eles operaram e ela voltou. Foi a primeira vez que foi bem sucedida esse tipo de operação. E quando ela retomou, quando ela voltou para o corpo dela, ela voltou contando histórias incríveis. Ela conseguiu relatar como é que tinha sido a operação dela. Os instrumentos que tinham sido usados, que eram instrumentos que eles faziam questão do paciente nunca ver, que eram os instrumentos que davam medo, né? Abrir cabeça, instrumentos. E ela contou o que eles conversaram. Ela contou uma série de situações que convenceu todos eles de que ela observou tudo aquilo no momento que ela estava sendo monitorada e que estava morta, portanto, que ela não teria como observar nada. Então, essa é um dos casos mais... Ela tem uma quantidade extraordinária de histórias. Durante bons anos, eu passava aqui com uma regularidade enorme no meu programa no Papo de Graça. Eu pegava um documentário, pelo menos uma vez na semana, um documentário de experiência de quase morte, e passava no tempo que a internet não tinha nenhuma restrição, nem o YouTube, nem ninguém, era aquele tempo do a quem interessar possa. E aí eu passava os documentários e comentava uma vez por semana esses documentários. Você encontra ainda, se você entrar no meu portal,
portal caifab.net, escrever lá experiência de quase morte, Vou olhar. você vai encontrar um bocado de coisas, e outras em outras ocasiões são textos meus, mas eu sempre gostei muito disso. Eu não creio que a religião vá se reconciliar com a ciência, mas eu creio que o futuro vai produzir uma reconciliação entre espiritualidade e ciência. Sim. Espiritualidade é uma consciência, é um caminho, é caminho espiritual, é discernimento, é certeza sobre significados maiores do que o que a gente apenas pode tanger, pegar, enxergar. Por exemplo, para mim, com toda a sinceridade do meu coração, a palavra existe não pode ser aplicada a Deus. Quer dizer, essa questão toda de saber se Deus existe ou se Deus não existe, para mim é uma questão morta. Porque essa é uma palavra que não se aplica a Deus. Porque se Deus é Deus, ele não existe. Porque se ele existe, ele não é Deus. Porque o Deus que existe é verificável, é estudável, é achável, é constatável, é mensurável. Logo, é finito. Logo, não é Deus. E o Deus, que é eterno, infinito, embora seja amor e misericórdia, e justiça e verdade, todavia, ele não existe para fins de mensurabilidade, ele é espírito. Para além do que a NASA, para além do que qualquer que seja o laboratório sofisticado possa constatar. A própria ciência, conforme a gente a conhece, nos seus aspectos mais desenvolvidos, que eu amo, estudar a ciência, para mim, me dá uma alegria de como quando eu estou lendo a Bíblia, ou quando eu comecei a ler a Bíblia e que tudo era novo para mim. A ciência me dá essa sensação de progressão de novidades. E eu acompanho isso a minha vida inteira com muita alegria espiritual, com muita alegria em Deus, porque foi Ele que criou todos esses fenômenos, essas maravilhas. Então, eu vou acompanhando e encontro lá, na melhor ciência física, você chega a uma singularidade intransponível. Eu tenho ouvido todos os grandes cientistas de física da humanidade, todos eles praticamente creem que a existência é uma coisa sem solução, quando se trata de realmente chegar ao que seja o fim de qualquer processo, o início absoluto de tudo. Porque você chega lá hoje, você esbarra numa singularidade densa, numa matéria pré-Big Bang, que era todo o adensamento de todos os universos que a gente conhece, hoje com os telescópios adensados numa matéria do tamanho de uma ervilha. Agora, o universo inteiro nessa matéria, só que uma matéria do tamanho de um caroço de ervilha, que adense toda a energia, toda a massa do universo e todos os fenômenos combinados, é uma coisa absolutamente complexa, que não dá para a gente simplesmente dizer foi o adensamento da matéria de algo que veio de uma singularidade do tamanho de um caroço de ervilha. Eu vou dizer, mas não é só ir daí, é agora que o problema começa, meu querido. Afinal, é agora que ele começa. Exatamente. Não é aqui que ele termina, é aqui que ele começa. É para além daqui, porque isso aqui existe. Agora, quem criou isso aqui não existe.
não existe como constatabilidade, não existe como material de pesquisa científica. Ele é espírito. E ele é acessado pela fé. A ciência me leva num caminho de estupefação, chega num certo momento em que eu tenho que dobrar os meus joelhos. É interessante você falar isso, porque, de certa maneira, a ciência é que me leva a ter algum grau de fé, já que eu sou um cara cético, e eu vejo também na ciência esse caminho. A ciência me levou a acreditar, me leva pelo menos a ter esperança. Já que quando eu era criança, realmente eu acreditava eu tinha essa crença de Deus, eu acreditava em Deus. Eu rezava. As últimas vezes que eu realmente rezei para Deus, falando com Deus, achando que eu estava me comunicando com Deus, eu ainda era criança. E eu fazia, eu me lembro que eu fazia muito assim, umas rezas meio que pedindo para Deus para que, se fosse para alguém da minha família passar por algum problema, para alguém se machucar entre eu e os meus irmãos, se alguém tivesse que se cortar, quebrar o braço, que fosse eu. Eu me lembro que essa era a época que eu rezava. Eu pedia para Deus para me colocar ali como a pessoa da família que seria o bucha de canhão da família. Se é para acontecer alguma coisa errada, que seja comigo. Seja comigo. Que seja comigo. Depois, eu passei a desacreditar muito, assim, e muito pro lado da ciência. E a ciência acabou me levando a ter um pouco de fé de novo, acreditar que pode sim existir espírito. Mas você sabe, o que acontece numa hora dessa? É que você, com 8 anos de idade, tinha essa fé. Tipo, Deus, se for acontecer algo com alguém da minha família que seja comigo, você tinha esse sentimento, esse altruísmo, sim, e você aprendeu de Deus lá na sinagoga, ou você ouviu a sua mãe falar, ou você viu seu pai manifestar também a crença católica dele de algum modo, de alguma forma. Isso passa para a criança. Claro. E a criança faz a síntese dela. Você não tinha uma fé judia e nem tinha uma fé católica. Você tinha interpretações do seu pai e da sua mãe, que você fazia com muito afeto. Sim. À medida em que você foi crescendo, numa casa de jornalistas, meu amigo, com fontes te dizendo as porcarias do mundo inteiro. Eu tenho muitos amigos jornalistas. Eu cresci amigo do Ricardo Boechat desde 12 anos de idade. E o apelido dele lá na rua era Pato, e o Patinho. Nós fomos amigos a vida inteira, a vida toda. E eu sei como é que funciona o negócio. Eu tenho amigos jornalistas, alguns dos melhores no Rio de Janeiro, em São Paulo, e que de vez em quando me acionavam, e ainda hoje às vezes me acionam como fonte, querendo saber alguma coisa, ou a minha opinião de uma determinada coisa. Eu tive uma revista que fez muito furo no Globo, e o Globo repercutia no dia seguinte o que a gente tinha dado antes, a Folha, o Estadão. Ela foi um furor nos anos 90, a revista Vinde. Tinha jornalistas ótimos que eu tirei do JB, do Globo, do Dia, para irem trabalhar comigo. E na revista ela se tornou a segunda maior revista do grupo da Editora 3, da Isto É. Lá era uma parceria minha com o Domingos Azugaray. Então ela saía com 200, com 300 mil exemplares. Naquele tempo, meu Deus, era uma coisa enorme. Hoje em dia seria maior ainda, porque está tudo encolhendo. Hoje em dia tudo encolhendo. Seria a maior venda do Brasil. Hoje em dia nada mais publicação impressa chega. Então, ela saía assim, com esse peso. E tinha uma estrutura hiper, super profissional. Então eu sei o que é. Eu tenho amigos até hoje que estão aí enfronhados dos intestinos do jornalismo. Um deles é um cara muito espirituoso, com quem eu falei hoje 2 vezes. Ele me falou, há muitos anos atrás, ele me falou, eu fiz o casamento dele, batizei os 2 filhos dele, embora
ele não seja religioso, mas ele aprendeu comigo a ter uma espiritualidade. Então, há muitos anos atrás, ele me falou, olha, Caio, você quer saber de uma coisa? Eu estou convencido de que eu trabalho no intestino grosso da humanidade. Porque tudo que é bosta do mundo passa por mim. Eu sou um pólipo nesse intestino. Aí vem porcaria de político, porcaria de padre, de pastor, de cardeal, de todo mundo, de rabino. Meu Deus, é casa de jornalista. Então, se você quiser ter fé em Deus numa casa sincera de jornalista, você tem que aprender que Deus não tem nada a ver com religião. Sim. Porque se você associar Deus à religião, você está danado, meu amigo. Tá danado, você vai dizer que Deus que nada. É como ter fé em Deus morando na minha casa, sendo meu filho. Porque por mim passaram esses anos todos, eu fui um intestino grosso e delgado do mundo religioso que passou aqui por dentro de mim. Até hoje passa. E vai. Às vezes é uma diarreia, outras vezes é uma prisão de ventre, mas passa. Passa por mim. Imagina se os meus filhos tivessem que depender de fé em homens, em igrejas, em rituais, em morais pastorais, ou nisso ou naquilo, se eles iam crer em qualquer Deus possível. Não, eles seriam, para se salvarem, saudavelmente ateus. Uhum. Como o meu querido amigo Betinho, que está com Jesus. O Betinho se dizia ateu. Eu nunca dei a mínima para o ateísmo dele. De vez em quando, a gente conversando, ele me dizia, porque você sabe, eu sou ateu. E eu calado. Eu nunca disse para ele, porque você sabe, eu sou cristão, você sabe, eu sou pastor, você sabe, eu creio nisso. E aí, depois de um bom tempo, ele me dizendo, de vez em quando, em vários e vários encontros e relacionamentos, a porta fechada, ele me disse, porque você sabe, eu sou ateu. Eu peguei e falei, pô, cara, você é o ateu mais crente que eu conheço, porque eu nunca encontrei um ateu mais chato que você. Fica o tempo todo tentando catequizar os outros, dizendo que é ateu. Para com isso. Esse seu ateísmo me fala muito mais da sua fé num Deus que você não sabe quem é. Então, a gente já sabe quem não é o teu Deus. Agora, para de dizer que é ateu, porque você só está me fazendo uma confissão psicológica do oposto. Então, por favor, vamos parar com isso. Por que a gente vai falar de Deus se Deus não existe para nenhuma constatação possível? Isso vai levar aonde? Eu prefiro falar sobre como a gente vai fazer o que você faz. Você trabalha para Deus, você é contra a fome e a miséria, você quer ética na política, você quer ver a justiça tomando o seu devido lugar no país, você deseja ver todo mundo com níveis mínimos razoáveis e necessários de educação para terem um lugar de competitividade na sociedade. Você quer isso tudo, logo você quer Deus, logo você crê em Deus, logo você trabalha para Deus, logo você é um sacerdote de Deus e não sabe. E fica com essa história toda, então vamos parar por aqui. Aí ele me contou, ele falou, não, você está certo. Eu decidi que eu era ateu porque eu fui criado num colégio católico, no interior de Minas, e os padres tinham os padres esquisitos lá no colégio. E todos eles botavam a gente de joelho para orar, para rezar.
toda vez que eu me ajoelhava diante daquele Jesus, com aquela saiona até embaixo, me dava aquela angústia de que um sacerdote, um padre ia chegar por trás e eu ia sentir aquele negócio entrando em mim. Aí eu vivi com aquele desespero, eu ia rezar com a mão atrás. É trauma. Eu ia rezar me defendendo. Aquilo entrou na minha cabeça desde criança, que eu mudei de Minas para o Rio. Cheguei aqui, achei que eu ia enlouquecer com aquela coisa. Eu queria ser crente, eu queria ser católico, eu queria no meu coração, mas se eu me ajoelhasse, eu sentia aquele negócio me violando. Então, eu procurei um analista, comecei a conversar e falei a minha história para o analista, e o analista me disse, olha, eu acho que a única solução para você é deixar de crer em Deus, é deixar de rezar, é deixar de fazer isso tudo. Esquece isso que você vai viver melhor. Aí ele falou, então eu esqueci isso. Então você veja como teve tudo a ver com qualquer coisa que você queira da psicologia e da história e da cultura e da civilização humana, mas não teve absolutamente nada a ver com Deus. Como a maioria dos ateísmos que eu encontro são traumáticos, ou são apenas aqueles ateísmos de conforto. Se eu admitir que Deus é Deus, embora ele esteja para além da constatabilidade, eu vou ter que dar um salto de cabeça numa loucura, porque eu considero loucura tudo aquilo que eu não posso apalpar, ver, ouvir e contabilizar. É loucura para mim. Então eu não tenho coragem de dar esse salto de fé nessa loucura total, de não ter nenhum fundamento e me entregar. E aí ter como dogma da vida o amor. Eu vou amar o meu inimigo, orar pelo que me persegue, não vou mais guardar ódio nem raiva, vou perdoar o mundo inteiro, a existência, vou isso, vou aquilo, não quero não. Enfim, tem todo tipo de ateísmo. Eu passei a minha vida me relacionando com os ateus e são todos grandes amigos meus. Eu tenho um público enorme de ateus e diagnósticos que me veem e me ouvem todos os dias. Sim. E religiosamente. Mas é porque você também traz sempre um ponto de vista embasado não só em fé, porque fé é legal também, mas você também tem muita história, você tem ciência por trás, você tem conteúdo por trás que acaba agradando também as pessoas que às vezes... Sabe qual é a coisa? Qual é a coisa? É que a minha fé é cheia de tudo que existe e transcende a tudo que existe. Então, até onde a existência pode me levar, eu vou com a existência até o caroço de ervilha. Aí o pessoal para lá e eu vou embora. O pessoal tropeça. No meu caminho tem um caroço de ervilha. Tem um caroço de ervilha no meu caminho. Aí a maioria para lá e eu digo, não, eu vou para Passagada. Cheio de fé e de esperança. Mas você crê em toda essa evolução do universo, então. Você crê, claro, em toda essa... Eu creio na realidade. Realidade e verdade têm que se confirmar. Realidade e verdade precisam se confirmar. Sim. Agora, a realidade tem que também admitir a sua limitação cognitiva do homem. Uhum. O homem tem que admitir a sua liberdade, a sua finitude, a sua limitação cognitiva em relação a sambarcar todos os níveis de realidade que existem, porque a gente está preso numa camadinha só de espaço-tempo. É só essa que a gente tange. Olhe lá, hein? Olhe lá. Humanamente falando, compreendendo um pouquinho mais, graças a Einstein, a gente transcendeu um pouco a linearidade de Newton. Mas é finito.
eu tenho que ter uma certa lucidez cognitiva para admitir a finitude da minha cognição. E que existem coisas que estão para além disso aí. Senão, não dá. Eu vou ficar muito diminuído. É por isso que eu digo, eu me sinto numa vantagem extraordinária, porque eu não tenho nenhuma briga com a ciência é minha amiga. E aonde ela para, eu transcendo a ela e vou em frente, com toda a harmonia. Maravilha. Rapaz, olha só, foi uma grande alegria conversar contigo aqui. Prazer. Prazer, adorei também. Grande alegria. Tá. Dê um abraço, um beijo na sua mulher. São 2 filhinhas? 2 meninas. Eva, a mais nova é a Eva, tem 3 anos, e Heloísa. Heloísa e Eva. Isso. 2 criaturinhas. Que daqui a mais um tempo vão estar aí no meio da existência, vendo. Sim. Olha, eu acho que já estão começando, viu? Com 5 anos, hoje em dia, já começa a compreender. Começa a ver, sim. É impressionante. É verdade. Eu adorei participar. Gostei muito de ouvir tuas palavras e de bater esse papo contigo. Sempre que você quiser, por favor, me convide. E quando eu tiver a oportunidade, depois dessa quarentena, eu vou fazer questão de te encontrar pessoalmente também. Por favor, vai ser um grande prazer para mim, meu querido, te encontrar. Mande também meu abraço para sua mãe, judia engajada. Figuraça. Eu conheço algumas judias lá em Israel, eu vou muito para lá. Desde os anos 70, muito, já fui, não sei, não tenho conta das vezes que eu fui, e o tempo acumulado que eu já passei em Israel, se eu empilhasse o tempo, já daria mais de uns 2 anos e meio, 3 anos lá. Que maravilha. Eu conheço bastante, e conheço muitas mulheres engajadas, geralmente a mulher judia é uma mulher engajada. É verdade. Muito engajada. Às vezes mais do que os seus maridos. Verdade, com certeza. Eu conheço algumas casas, algumas famílias judias em Israel, onde as esposas são politicamente o norte da casa. Sim. Elas... Sim. Eu acho que na maioria, na maioria, viu? Na maioria, sim. A mãe judia tem uma influência incrível. Pelo amor de Deus, é poderosa. É poderosa. Vocês são quantos irmãos? Tem uma irmã mais nova e um irmão mais velho. Eu sou do meio. Você é do meio. Eu sou do meio. Como é o nome da sua mãe? Rebeca. Nome bíblico tão interessante, tão significativo. Rebeca. É um dos casamentos mais bonitos do Velho Testamento, é o de Isaac com Rebeca. Porque você sabe como é a narrativa do casamento de Rebeca? Se você narrar, provavelmente eu vou recapitular. O Abraão mandou buscar uma mulher na família dele, que estava distante porque ele era um nômade, um peregrino. Ele queria que o filho casasse com alguém da família. Como é comum até hoje no Oriente Médio, mas naquele tempo, imagina, há 4.000 anos atrás. Então lá manda ele, um servo, buscar uma mulher na família dele, atravessa desertos, chega lá, e aí o servo diz do caminho: quando eu chegar nesse lugar, eu gostaria, ele fala com Deus, que a pessoa que viesse, a mulher que viesse me trazer água, que fosse uma mulher e que fosse ela aquela que o Senhor está mandando para seguir comigo, para casar com Isaac, filho do meu senhor Abraão. Aí quando ele chega lá, camelos sedentos, ele vem pelo deserto,
vem essa menina e dá água aos animais dele. Aí ele pergunta o nome dela, ela fala qual é o nome, e aí, à noite, o pai dela recebe, hospeda o forasteiro, e ele diz que não quer ficar hospedado, que ele gostaria de voltar o mais rápido possível. E que ele tinha ido lá com um objetivo. Perguntado qual era, ele disse, e aí o pai pergunta às filhas presentes dentro da tenda: qual de vocês quer seguir com este homem? Que era o servo. Aí a Rebeca levanta a mão e diz: eu quero seguir com ele. Só sabia que era para casar com o senhor dele, mas não sabia quem era. Mas diz: eu quero servir com ele. Aí ela foi. E o encontro é maravilhoso. O texto de Gênesis diz que ela vinha ao longe, num camelo, numa das montarias do servo de Isaac. E quando ele viu de longe aquela mulher, ele montou na sua montaria e foi ao encontro dela em alta velocidade, como ele podia, até que ele chegou lá, a abraçou e a colocou diante dele, sem diálogo, e vem com ela e entra na tenda da sua mãe. Olha como a mãe judia tem poder. Entrou na tenda da mãe dele e a possuiu sexualmente na cama, na tenda da mãe dele. Essa é a história de amor, é o romance, a narrativa mais bonita de toda a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro de muitas narrativas românticas. Ela tem um livro inteiro dedicado ao romance, que é o livro de Cantares, de Salomão. Mas narrativas românticas, nada se compara a essa. Quem quer ir com este homem? Eu quero. Aí lá vai ela, o cara corre para cima dela, pega e diz, o texto é bem enfático, né? E coabitou com ela e a conheceu na tenda da sua mãe. Olha, minha mãe é essa Rebeca mesmo aí, viu? Parece essa Rebeca mesmo. Dá um beijão nela e dá um beijão no teu pai. Vou mandar. Tá bom? Vou mandar sim, tá. Obrigado. Meu querido, até a próxima. Deus te abençoe. Muito obrigado. Tamo junto. Uma boa noite. Fique em paz. Até a próxima vez, com a graça de Deus. Até a próxima. Obrigado. Beijo. Beijo. Amém.